Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Você está na comunidade Atma. Me chamo Eduardo, atuo como psicanalista, terapeuta e astrólogo aqui. E nesse vídeo eu vou atender alguns pedidos falando da questão da ressonância com a ayahuasca, nem só um, nem só outro, mas os dois juntos, porque algumas pessoas vieram com algumas dúvidas. Então, o vídeo é em cima disso. Primeira vinheta, vamos lá. Bom, eu não vou entrar muito na questão da ressonância, porque já tem muitos vídeos aqui falando sobre isso. Então, se você tiver interesse, dá uma olhadinha aqui no canal, que tem bastante coisa. Mas, resumidamente, ressonância ela é uma onda que é enviada, mexe com os traumas, mexe com a nossa cabeça, para que nós possamos curar essas feridas. E eu sou a prova viva de que isso realmente acontece. Bom, a ayahuasca eu conheci primeiro, antes da ressonância. Quando eu conheci a ayahuasca, eu confesso que eu não levava a medicina muito a sério. Era mais uma questão viajada, né? Então, tanto que as minhas primeiras experiências eram assim: cores, símbolos, sentia cheiro das cores, sentia o corpo ali. E com o tempo eu comecei a entender que eu renasci na primeira vez que eu consagrei. Pelo menos foi a minha experiência. De entender esse corpo, de entender o que é tudo isso, de entender a vida que eu estava levando. Então foi um divisor de águas, como se fala. Depois de um período consagrando a ayahuasca, ela começou a se impor para mim. E eu comecei a sentir aquilo, né? De olha, isso aqui é sério. Não é brincadeira. Se você quiser continuar, você precisa levar a sério. Isso eu conversando com a medicina, sem falar com ninguém fisicamente. E aí eu comecei a levar mais a sério, comecei a frequentar toda semana, participar de xamanismo, participar das coisas que eu queria entender tudo aquilo que eu tinha visto. E aí é um fenômeno muito interessante que eu também digo muito isso para os consulentes. Quando você tem uma vida que só foi repleta de paixões, desejos, interesse, significa que ainda não conheceu o amor verdadeiro, né? Que é aquele amor despretensioso, que não espera nada em troca, que simplesmente ama, que não quer mais nada além disso. Quando você conhece esse amor, tua vida muda totalmente. Você já não é mais o mesmo. Porque agora você tem com o que comparar. Você sabe, isso aqui não é amor. Isso aqui é paixão, isso aqui é desejo, isso aqui é volátil, isso passa. O amor é constante. Ele é isso. É igual se pensarmos no sol. Ele brilha, é isso que ele faz. A lua recebe essa luz, mas essa luz não pertence a ela. Um não é diferente do outro, um não é melhor do que o outro, mas aí a gente começa a entender a diferença sutil que há entre os dois. Falei isso, não é desmerecendo a lua, pelo amor de Deus. É para dizer que ser é diferente de acreditar que é. Né? Então, a lua entende o papel dela, receptivo, feminino, o sol entende o dele, aquele que distribui, que provê, que é o aspecto masculino. Dentro desse cenário, a ponderação começou a ser desenvolvida. O que é humildade, o que é humilhação, o que é liderança, o que é tirania, o que é inspiração, o que é chantagem e por aí vai. Então, dentro desses processos, comecei a entender que eu descia muito nos umbrais, principalmente na época que eu era mais baladeiro, né? Não que isso tenha alguma diferença, mas eu digo assim que no meu contexto eu era uma pessoa muito difícil de lidar, eu era bem complicado. Estou falando isso ao meu respeito, não estou generalizando que ir para festa seja ruim, mas no meu caso ali, eu comecei a entender a questão das fases da vida. Como que você tem a fase infantil, a fase da criança, adolescente, adulta, madura. Então, por exemplo, no meu caso, quando eu era mais criança, eu já pulei de fase, porque tinha coisas para fazer, tinha obrigações, era isso. E aí a gente começa a perceber esse movimento. Se você tem uma criança que leva a vida muito a sério, quando ela for adulta, ela vai sentir que perdeu alguma coisa. E ela vai querer voltar. Só que o problema é que a sociedade não está preparada para esse movimento. A gente espera a maturidade de um adulto. E não um adulto que quer ser criança. A gente espera a infantilidade de uma criança. Certo? Então, quando há esse desarranjo, esse ser individual ele não se encaixa na sociedade. Porque ninguém vai ter paciência com aquele ser. É aí que começa a gerar esse monte de problema. Então a gente pula fase, pula um monte de coisa. Então, nessa questão da ayahuasca, eu percebi que eu estava fazendo um supletivo de começar a me conhecer, coisa que eu nunca tinha parado para me focar ali. Depois de alguns meses pesquisando,
descobri o Hélio Couto. E eu gostei dele de cara, porque ele lembra muito um patrão que os meus pais tinham desde que eu era criança, que a gente cresceu no sítio. Então, ele era empreendedor, o nome dele era Jorge, hoje ele já partiu, já faleceu. Mas eu gostava muito dele, ele me trazia uma presença. Ele era alemão também, então trazia aquela presença que eu, nossa, embora eu fosse criança, eu me vislumbrava. E o Hélio Couto me lembrou muito o Jorge. E aí eu comecei a acompanhar o Hélio Couto, vi que ele falava da ressonância. Já de cara pedi minha onda. Falei, vamos ver o que vai acontecer. Mudou também. Do momento que eu comecei a ouvir a ressonância, as minhas experiências com a ayahuasca se modificaram. Começaram a se transformar mais em filosofia. Comecei a entender mais as coisas. Eu digo filosofia, não que um filósofo vinha falar comigo, mas entenda a filosofia como você ter amor na sabedoria. Então é isso que eu comecei a sentir, né? De começar a ver a vida com um olhar diferente. E diante disso, foi aí que eu comecei a ter um vislumbre do que é o amor divino. De sentir aquele sentimento que te preenche, que você se sente tão bem, mas é sóbrio. Você não fica se achando e você também não fica se anulando. Você é. Você ocupa um lugar que você sente que é seu. Você se sente que você se encaixou na vida. E essa sensação é indescritível porque é um estado de plenitude. E eu sentia isso só nas consagrações, quando eu estava ouvindo ressonância. Eu não conseguia sentir isso no dia a dia. E aí eu comecei a me perguntar por que eu não conseguia sentir isso no dia a dia. E aí eu comecei a entender que eram as escolhas que eu havia feito. E é uma coisa que a gente não encara. O trabalho que eu tinha escolhido, a condição que eu vivia, o que eu estava fazendo. Então ali eu comecei a entender muita coisa. Eu tinha muitos vícios. E eu tinha ódio dos vícios. Falava que, eu detesto ficar bebendo, eu detesto ter que ficar. Eu ia pra balada, já olhava para aquele lugar e falava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Só que um dia, conversando com o corpo, eu tive uma compreensão. Eduardo, ser infeliz no trabalho, ser infeliz nos seus relacionamentos, ser infeliz dentro de casa, ser infeliz com seus amigos, pelo menos em algum lugar você tem que se sentir bem. É um prazer meio que desumano, porque eu digo assim, desumano porque não precisava ser do jeito que era, eu não precisava ficar me embebedando até cair no chão. Só que era uma forma que o meu corpo suplicava por prazer para que eu me distraísse das escolhas que eu tinha feito, porque eu não queria encarar a verdade. Então, no meu contexto, aquilo me prejudicava. Por isso que eu digo, não que ir para festa é ruim. Se você vai para festa, tem uma mente equilibrada, consegue entender, consegue aproveitar, por que não? Foi aí também que eu comecei a entender. A espiritualidade, ela não vai restringir. Ela não vai dizer você não pode fazer isso. Mas ela vai dizer, olha, para que você tenha estrutura para lidar com uma coisa dessa, você tem que atender alguns critérios. Por exemplo, se você está querendo fazer um reiki, está querendo trazer uma energia ali para ajudar alguém, seu corpo precisa estar bem. E o que você tem que fazer? Cuidar. Cuidar do que você come, cuidar do seu descanso, dormir na hora certa, ter uma ordem no teu dia a dia. Não é uma coisa ali desleixada. Então aí também comecei a entender isso daí. Então muitas pessoas, tanto eu também fazia muito isso, acredita que essa questão de ordem é uma bobeira, né? De falar, você está querendo mandar demais, está querendo dizer que tem que ser tudo regrado. Não, a gente está querendo dizer que é ordem. É diferente a ordem e essa questão de forçar a barra, né? A ordem, por quê? Porque é uma coisa que fluiu. Ninguém precisou me cobrar, assim, de ficar falando, o horário que você acorda, o que você tá comendo, o que você tá. Foi uma coisa que eu comecei a me policiar. Aí eu comecei a entender o que eu tava colocando pra dentro de mim, que era tóxico, que era nocivo. Como que eu ia na consagração de ayahuasca, eu ficava lá 2 horas pra limpar toda aquela energia que eu tinha colocado dentro de mim. Então eu pensei, nossa, então eu poderia poupar 2 horas de limpeza se eu já viesse limpo. Então aí a gente começa a ter essa sensibilidade. Então, para você que faz os dois, eu digo para você, são ótimas ferramentas trabalhando juntas. Mas você precisa entender que esse movimento ele vai acontecer de uma forma muito rápida. E de novo, são dicas. Não tente frear o processo. Não negue quem você é. Não negue as escolhas que você fez. Não negue a sombra que você tem. Acolha. Abra os braços e aceite as coisas como são. Hoje mesmo eu estava falando com um consulente, a gente estava falando sobre isso, sobre as sombras. E ele estava falando essa questão de como que algumas pessoas não merecem nosso perdão, enfim.
E a gente começa a entender o que faz uma pessoa sair do caminho. É porque ela não conhece o que é o caminho. Ela não sabe que amor é esse que a gente está falando. Ela acredita que esse amor é um amor conjugal, de uma paixão sexual que seja. Aí você tem que explicar, não, não é isso daí. Esse amor que eu tô falando é outra coisa. Ágape é diferente. Só que a pessoa não tem repertório para entender o que você tá falando. Então aí entra a questão da maturidade. Isso daí é só o tempo que traz. Então, para ir fechando a ideia, tenha paciência. Esse processo de evolução de consciência é complexo. Muito, pode ser rápido, dependendo do caso, mas normalmente precisa aí de um tempo. Eu já estou uns 4 anos nisso e eu sinto que eu estou começando a entender tudo que eu achava que eu entendia. Ou seja, eu não entendo nada. Hoje eu me olho no espelho e assim, sabe de nada, mas bom que você está querendo aprender. Não que eu me sinta inferior. Eu falo, opa, aceite o seu lugar, você está buscando. Já dizia o mestre Pila que nunca encontrei ninguém no fim do caminho. Tá todo mundo no caminho, porque tá todo mundo buscando crescer, todo mundo buscando chegar ao mesmo lugar. Então a gente vai caminhando. Uns estão um pouco na frente, outros estão um pouco atrás. E assim a vida flui. Se você tem vontade de manter o seu caminho, conversar com o seu mentor, uma coisa que eu digo para você é: transmute os seus desejos, abra mão das suas expectativas, não espere nada de ninguém, nem mesmo da vida. Viva a sua vida um dia de cada vez, extraia o aprendizado de cada circunstância, sabendo que são fases, que vão passar. Então isso torna a vida mais leve, que eu não espero nada, mas eu estou aberto a tudo. Veja a diferença, não é desdenhando, dane-se o que vai vir. Não, o que vier, eu recebo de bom grado, aprendo o máximo que eu conseguir, transformo aquilo numa coisa melhor do que quando eu encontrei e solto. Essa é a questão da vida, certo? Bom, pessoal, agradeço a vocês pelo tempo aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, estamos aqui nos comentários e até mais.